Olá, quarto ano! Tudo bem, meus amores, meus poetas, minhas poetisas, meus detetives, meus estudiosos do folclore? Nossa, olha, o currículo de vocês está ficando cada vez maior, hein? E ó, futuros heróis, mas segredo, tá bom? Meus amores, vamos começar a nossa aula de história. Muito bem, pegue seu caderno, abra na página 10. E aí, hein? Seu caderno tá bonitinho, com letra bonitinha, limpinho, não tá amassadinho, não tá rasgadinho? Olha lá, cuida bem desse caderno, tá bom, meu amor? Vamos lá, então, começando a nossa aula, página 10. Vou fazer um resumo, depois você dá uma lidinha no texto. Combinado? Muito bem, modo de vida indígena. Ah, meus amores, graças a Deus temos esse hábito de tomar banho todos os dias. Ó, graças a Deus. Ah, não pode enrolar para tomar banho, pelo amor de Deus, hein? Gente, você sabia que esse nosso hábito de tomar banho todos os dias nós herdamos dos índios? Você sabia disso? Graças a Deus. Os portugueses não tinham esse hábito, não. Eles tomavam banho e, olha, demorava, viu? Às vezes para um casamento, para o próprio casamento, né? Gente, que loucura, né? E eles tinham um cheirinho, né? Assim, que os índios pensavam, nossa, né? Os índios arrastavam os portugueses lá para os rios, né? Para tomar um banho, né? Graças a Deus, esse hábito nós herdamos, não é? Coisa boa, é. Vamos lá, então. E a pintura corporal, né? O índio faz a pintura corporal para enfeitar, né, o corpo para rituais como casamento, colheita ou para guerra também, né? Então, cada pintura aí tem um objetivo. Do casamento é uma, para a guerra é outra, né? Cada tribo tem aí a sua pintura corporal, certo? E o modo de vida deles, né, enfim, eles tomavam banho, pinturas corporais, eles usavam cocar, assim, com penas, enfeites, os tembetás. E tembetás são esses enfeites aí com ossos no lábio, né? Nossa, bem estranho, não é verdade? É. E alimentação saudável, a alimentação, a frutas, milho, mandioca, peixe, viviam da caça, da pesca, bebida, cauim, né? Uma bebida fermentada à base de mandioca, às vezes de milho, tá bom? E o trabalho bem divididinho, é. As mulheres índias, né, elas cuidavam das crianças, da plantação, preparavam os alimentos, fabricavam artefatos para suas atividades, tipo cestos, né? E os homens, eles caçavam, eles lutavam, eles protegiam as aldeias e eles faziam também os artefatos para suas atividades, tipo arco, né, flecha, essas coisas todas, né? Eles que faziam. Bom, e a religiosidade? Vocês estão vendo aqui que eu estou falando uma coisa? Vamos imaginar 1500, descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral chegando, os portugueses chegando. Você consegue imaginar o choque de cultura? Né? Portugueses com roupa, índios sem roupas, né? A língua, a religiosidade, até a alimentação. Tinha comida lá que o português nem conhecia, né? As armas, tudo. Imagina como os portugueses ficaram surpresos, não é verdade? Religiosidade. Eles acreditavam em deuses que representavam as forças da natureza, tá? Tupã, né, que era o deus que controlava o raio, o trovão, a morte, a destruição, certo? Bom, quem mandava lá era o cacique, tá bom? Ele era o chefe, cacique. E o médico? Eu vou chamar de médico, tá? Para vocês entenderem melhor. Era o pajé. Então, o pajé, ele usava plantas medicinais, ele tinha ajuda, né, das mulheres, das índias idosas. Ele era um médico lá da aldeia. Ele também fazia os rituais fúnebres, os funerais dos índios que morriam, certo? Tinha todo um ritual. Era o pajé, certo? Bom, e a guerra e a caça, né? Então, eles tinham as armas. Olha que interessante o arco e flecha, mais levinho para caça de animais pequenos, mais pesado para guerrear, né? As lanças, as flechas, enfim, cada uma com a sua utilidade. Bom, e a moradia? As casas deles eram feitas de madeira, com palha, né? E duravam aí de 6 a 8 anos, que era o tempo ideal, porque depois a agricultura ali, né? O terreno já não dava mais, eles tinham que mudar, né? De lugar, então era tudo bacaninha, uma pertinho da outra, né? As aldeias indígenas. Bom,
Vamos lá, então, página 13, meus amores. Lembrando que se eu estiver indo rápido, você pausa o vídeo. Combinado? Muito bem. A aula gravada vai no seu ritmo. Aproveite isso que é muito bom, certo? Meus amores, quem são os povos originários do Brasil? Ah, essa é fácil, né? Quem que estava aqui antes dos portugueses chegarem? Ah, muito bem, né? Os indígenas, letra maiúscula, acento, né? Indígenas, proparoxítona, não é verdade? Já estudamos, então, ponto final. Mas, Pro, como que eles chegaram? Ah, a gente já estudou os homens pré-históricos, lembram dos nômades, os andarilhos que andavam, andavam, andavam? Então, eles chegaram na América e foram descendo, certo? Essa é a hipótese que a gente acredita, tá bom? Muito bem. Que povo saiu lá da Europa e chegou ao Brasil em 1500? Essa é fácil demais, não é? É verdade. Os portugueses, aliás, nós falamos a língua portuguesa, não é verdade? Porque nós somos brasileiros, mas a nossa língua é a língua portuguesa, certo? Fomos colonizados pelos portugueses. Muito bem, pode pôr um certinho de verde bem bonitinho aí, combinado? Bom, quais povos indígenas fizeram os primeiros contatos com os portugueses? Essa também é fácil. Eles vieram de navio. Tinha avião? Não tinha. Então, quando você vem de navio, você chega aonde primeiro? No litoral. Isso é fácil, né, gente? Os povos indígenas que viviam no litoral. Marque as frases que não estão corretas. Depois, escreva-as novamente, corrigindo os erros. Os povos indígenas falavam a mesma língua e eram todos amigos. Errado, né? Muito bem, vamos consertar isso. Os povos indígenas não falavam a mesma língua, existiam várias línguas, não é? E muitos guerreavam entre si, não era aquela paz maravilhosa, o paraíso também não, né? De vez em quando tinha lá, né? Conflito entre eles. B. As tribos organizavam-se por um sistema de parentesco, pois todos acreditavam que tinham o mesmo ancestral. Isso é verdade, gente. Inclusive, eles ficavam, né, com os pais, avós, todos juntos ali, né, nas casas. Então, essa está correta. C. Os indígenas viviam cooperando uns com os outros e dividiam seus bens. Bem legal isso, né? A comida era dividida por todos, não existia, né, rico nem pobre. Isso é uma coisa bem bacana. Bom, é para escrever novamente só a frase que estiver errada. Então, a B está certa, a gente deixa assim. A C está certa, a gente deixa assim, tá bom? Mas tem que marcar. Então, ó, circula lá. Como eu fiz, pode usar um lápis de cor e pode fazer um certinho de verde também. Vamos ver a D? D. As casas das aldeias ficavam muito longe uma da outra. O que você acha? Não, né? Tá errada. As casas das aldeias ficavam bem perto umas das outras. Pode assinalar lá também. Olha, eu circulei a letrinha D com lápis de cor, certo? Põe um certinho de verde também. E vá pausando o vídeo, meu detetive, minha detetive, meus amigos queridos, porque eu amo vocês. Então vamos lá. Qual foi o aspecto do modo de vida dos indígenas que você achou mais interessante? Agora você escreveu o que você achou mais interessante. Eu vou dar um exemplo, não precisa fazer como o meu. Eu achei mais interessante a pintura corporal. Aí eu vou desenhar lá, estou desenhando bem, hein? Aí eu desenho lá a pintura corporal. Eu achei mais interessante as armas. Aí você desenha as armas, mas aí explica primeiro, desenha depois, certo? Tudo bem? Pause o vídeo, use lápis de cor, faça uma coisa bem bacana. Estudar tem que te dar prazer, é gostoso estudar, gente, é muito bom. Então, continuando, tá? É um exemplo. Ai, gente, as grandes navegações. Vamos olhar para esse mapa um pouquinho? Bom, olha para a telinha, meus amores. Põe lá na página 15. Pode abrir o caderno na página 15, tá bom? Então, olha que interessante esse mapinha. Primeiro que lá por volta de 1500, um pouquinho antes, eles não conheciam um mapa assim, tá? A América, ixi, eles não sabiam que existia a África, eles não conheciam totalmente a Ásia, nem a Oceania, tá bom? Eles achavam, né, um pouquinho antes que a Terra era plana, tinha abismo, aquela coisa toda. Aos poucos eles foram percebendo que não, acho que não é bem assim, a Terra é redonda, aquela coisa toda. Bom,
O que estava dando dinheiro, Portugal e Espanha, eles faziam esse caminho da minha seta aqui, ó, para chegar na Índia, Calicut, por causa das especiarias. Só que os turcos falaram: para tudo, ninguém vai passar aqui não e ganhar dinheiro. Nós queremos ganhar dinheiro. Aí os portugueses e os espanhóis ficaram desesperados, eles queriam ter lucro com as especiarias, então eles tinham que arrumar um outro caminho. O que os portugueses fizeram? Começaram a descer a África, achar um caminho para chegar às Índias. O que a Espanha fez com Colombo, um navegador italiano, mas trabalhando para a Espanha? Foi em linha reta, porque ele achava que se ele fizesse isso aqui, ó, ele ia sair aqui, ó, certo? Bom, o que aconteceu então, né? Lembra que eu brinquei com vocês? Demoraram dias, mas o Bartolomeu Dias, olha o vermelhinho, né? Um português, ele chegou até o Cabo das Tormentas e voltou. Olha que bacana. O rei até mudou o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Aí o rei falou assim, né? Vasco da Gama, time de futebol, herói, ó. Vasco da Gama, pega aí, né, o Bartolomeu Dias e tenta novamente. E ele achou realmente o caminho, olha, ele fez esse roxinho aqui, ó, ele fez esse caminho aqui e chegou nas Índias. Ah, que alegria, né? Encheu os navios de especiarias, de produtos e tal. E o rei ficou tão feliz. Aí o rei manda o Pedro, tem muito Pedro na nossa história, né? Mas é o Pedro Álvares Cabral para as Índias, mas antes ele tinha que dar uma passadinha, uma desviadinha para o Brasil. Olha que interessante, os historiadores, tá, estudando alguns documentos da época, tipo o Tratado de Tordesilhas, que é um tratado, gente, mais ou menos aqui assim, uma linha imaginária que dividia, tá? Tudo que tivesse para cá, para Portugal, tudo que tivesse para cá, para Espanha. Eles nem conheciam, não tinha satélite, não tinha nada. Mas 6 anos antes de descobrir o Brasil, eles já dividiram as possíveis terras, né? E nos diários da viagem do Pedro Álvares Cabral, não há relato de tempestade, de algum problema que ele tenha que ele precisou desviar a rota e se perdeu e de repente achou o Brasil. Não há. Então há indícios fortes, né? Provas, meus detetives, fortes, que eles já sabiam que tinha terra, certo? Então aquela história poética, né, meus poetas, que ele estava navegando, de repente encontrou terra. A gente não sabe ao certo, mas tudo indica que ele já sabia que tinha terra para cá. Não sabia como era, nada disso, mas ele já tinha essa grande desconfiança, talvez, vou usar essa palavra desconfiança, que havia terra. Bom, olha que interessante aqui. Por que eu estou falando isso? Ó, 1494, 6 anos antes de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. Ele descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500, não esquece isso que é, né, aniversário do Brasil. Bom, a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Então, 6 anos antes, Portugal e a Espanha já dividiram as terras, sem saber, hein? Olha só, né? Bom, 2 anos antes do Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, teve uma viagem secreta de Duarte Pacheco Pereira para observar as terras ao sul da América. Então, tudo está indicando que a esquadra de Cabral chegou ao Brasil em 1500, coloca 1500 ali, e parece que eles já sabiam, sim, que existia terra aqui. Bom, aí o que acontece, né? O Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, o escrivão, que é o Pero Vaz de Caminha, vai anotando tudo. Aí o Pedro vai, né? Pega o seu caminho para as Índias, que era para isso que ele saiu de Portugal, para ir para as Índias, e volta aí alguns navios para Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente considera a certidão de nascimento do Brasil. Olha só, né? Esse quadro aqui, ele representa a chegada de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, lá na Bahia, né? No ano de 1500. Só que ele foi pintado em 1922, né? 422 anos depois. E olha só, né? Ele tá bem assim bonito, foi meio poético até, né? Imagina os portugueses nas viagens tão duras, chegaram todos bem arrumadinhos, né? Todos
né, eretos, assim, bem retinhos, né? Os índios meio assim inclinadinhos, em posição que dá a ideia de inferiores, né? Os portugueses triunfantes chegando, né? Esse quadro passa essa ideia aí, não é verdade? Bom, mas foi contado também, né, pelos portugueses essa história, né? Mas e os índios, hein? Como será que eles contariam essa história? Olha aqui a carta de Pero Vaz de Caminha, meus amores. Ah, perdão, tem um errinho de português. Pero é com P maiúsculo, tá? Por favor, me perdoem. Bom, o que que ele fez, né? Ele fez uma cartinha e ele foi descrevendo tudo que eles viam. E essa cartinha é considerada a certidão de nascimento do Brasil. E olha que interessante, eles vão contando como que eram tudo que eles estavam vendo. Então, ó, e dali avistamos homens que andavam pela praia, eram pardos, todos nus, sem roupa nenhuma, nas mãos traziam arcos, né? A feição deles era pardos, eles eram meio avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Aqui ele está dando até a sugestão, dá para a gente escravizar. Cabelos corredios, lisos. Na Terra até agora não podemos saber, gente, eles mal haviam chegado, hein? Mas olha, eles já estavam de olho em ouro, em prata, ou seja, eles já estavam vendo o que que é que eles podiam pegar ali para dar lucro, para dar dinheiro, certo? Bom, essa é a certidão de nascimento, a carta de Pero Vaz de Caminha, que, né, é o primeiro registro do Brasil. Olha o Cândido Portinari aqui, né? Ele fez aqui em 1956, ele já fez diferente o descobrimento do Brasil, ele já fez pelo olhar dos índios, né, olhando o que será que vem vindo, né? O que será aquilo, né? Uma canoa gigante, né? Gente, foi um choque de cultura, um choque. Os portugueses levaram um choque. Tudo diferente, religiosidade, armas, não usavam roupa, né? A língua. Mas olha, aqui indica que o primeiro contato foi pacífico. Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram, né? Eles estavam com arco, eles abaixaram as armas. Então, esse contato, ele não foi um contato, assim, um conflito, né? Foi pacífico. O primeiro contato entre os portugueses e os índios aqui não foi guerreando, foi pacífico. Bom, agora vamos imaginar então, e se ao invés dos portugueses tivessem sido os indígenas registrando esse momento histórico, né? O que será que eles escreveriam dos portugueses, hein? Vou dar um exemplo aqui, pode fazer diferente, ó. Os portugueses usavam armas que brilhavam no sol. A gente vai usar como referência o conhecimento indígena, tá bom? Cobriam o corpo com peles que cheiravam pena molhada. Já sentiu o cheiro de pena molhada? Nossa, é forte. Porque eles não tomavam banho, né? Não tinham esse hábito. Olhavam tudo como se quisessem para eles, né? Claro, eles estavam de olho em alguma coisa para dar dinheiro. Pareciam não se importar com a natureza, claro, né, gente? Os portugueses chegaram chegando, andavam em canoas gigantes e queriam nossas árvores. Eu fiz mais ou menos o relato na visão do índio, você pode fazer diferente, tá bom? E depois faça aí um desenho bem bacana, registrando, né, o seu descobrimento aí do Brasil. Muito bem, é um exemplo, tá bom? Bom, página 22, diálogo com o texto. Os europeus chegaram ao Brasil e declararam-se descobridores dessa terra. Em sua opinião, eles foram mesmo os descobridores do Brasil? Explique aí a sua resposta. Será que eles descobriram mesmo o Brasil? Já tinha índio aqui. Pensa aí, da sua opinião. 2. Releia o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha na página anterior, para em seguida responder as perguntas que se seguem. Qual é a importância da carta de Pero Vaz de Caminha, meus amores? Muito bem. Essa carta foi o primeiro documento escrito sobre o nosso país. É considerada certidão de nascimento do Brasil. Gente, a primeira você faz dando a sua opinião, por isso que eu nem coloquei nada, tá bom? É para preencher, certo? Daí a sua opinião. Lembrando que nós estudamos os homens pré-históricos, hein? Lembra disso, hein? Que eles eram andarilhos, nômades, foram andando. Temos hipóteses, né, de como o homem, os primeiros habitantes da América, né, chegaram aqui. Bom,
Será que os portugueses foram mesmo os primeiros, né? Enfim, escreve aí. Bom, página 22. Por que aos olhos dos portugueses os indígenas eram estranhas criaturas, gente? Pensa aí, não usavam roupa, religião diferente, armas diferentes, costumes diferentes, tudo diferente, né? Aí o que o português fez, né? Ao invés de respeitar o diferente, hoje a gente, graças a Deus, século XXI, né? Mas era uma coisa não só dos portugueses, da Europa inteira. Ao invés de respeitar o diferente, eles começaram a achar que os índios eram criaturas estranhas, selvagens, sem alma. Ora, se eles nem tivessem alma, eles poderiam até matar os índios, né, sem ter problema com Deus, porque eles eram religiosos, né? Mas enfim, na Bíblia está claro que a gente não pode matar ninguém, não é verdade? Pecado matar. Mas eles consideraram os índios criaturas estranhas, selvagens, sem almas. Aí eles liberaram, né, aquele pecado de matar o próximo, né? Errado, meus amores. Não podemos, né? Errado. Aliás, pelo amor de Deus, não vamos nem entrar nesse assunto, que é errado tirar a vida de alguém. Até de um animalzinho, viu, gente? Vamos, né, preservar, não precisa matar ninguém, certo? Bom, aí, represente escrevendo ou desenhando suas ideias. Então, por que que os portugueses, né, acharam os índios estranhos? Por causa dos costumes, né? O índio tinha outra religião, não usava roupa, as armas diferentes. Então, faça um desenho aí bem bacana, certo? Bom, página 23. Releia o trecho da carta do escrivão Caminha, né, o Pero Vaz de Caminha, reproduzido abaixo, que revela os principais interesses dos portugueses. Olha só, nela, na terra, até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, ou seja, quiseram logo ouro, prata, que dá muito dinheiro, enriquece, né? A terra, porém, em si é de muito bons ares, ou seja, uma maravilha. E o Brasil sempre foi natureza esplêndida. Águas são muitas, infindas. Ele quis dizer que não acabava mais. Bom, isso no século, né, 1500, último ano do século XV. Eles começaram a explorar o Brasil no século XVI. Eles acharam que a água não acabava. Nós estamos no século XXI fazendo racionamento de água. Não pode desperdiçar, senão vai faltar. Olha só, né? Quantos anos aí de exploração e vai faltar, né? Então, aqui, ó, para eles lá, as águas não tinham fim, mas para a gente agora, né, as represas, enfim, né? Bom, e em tal maneira graciosa que querendo aproveitar-se, dar-se nela tudo, ou seja, terra abençoada, o Brasil, né? Quais eram esses interesses, gente? O interesse era de explorar as riquezas do Brasil. Eles não iam para as Índias explorar as especiarias? Então, quando esse comércio deixa de ser lucrativo, eles se voltam inteiramente para explorar o Brasil, certo? Dinheiro, 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 que é uma coisa que se a gente parar para pensar, ainda existe isso no século XXI, né? Exploração, 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 dinheiro acima de tudo. Infelizmente errado, né? Bom, página 23, ainda D. Por que o modo de vida indígena e seus costumes causaram tanta estranheza aos povos europeus? Essa foto aí está mostrando o índio de hoje, tá? O índio de hoje, ele incorporou algumas coisas da nossa cultura, mas eles não deixaram a cultura dele, certo? Então, índio usa celular? Alguns sim, tá? Então, alguns vão até para a faculdade, tá bom? Para de achar que o índio do século XXI é igual ao índio do século XVI. Combinado? Eles também, a mesma coisa a gente, mudamos as roupas, eles também, né, com o passar do tempo, foram mudando alguns costumes, mas eles ainda mantêm a cultura deles, certo? Bom, então vamos lá? Porque os costumes indígenas eram bem diferentes dos costumes dos europeus. Gente, bem diferentes, tem um errinho aqui novamente. Ah, me perdoe, bem diferentes é separado, hein? Me perdoem, tá bom? Gente, enfim, a gente vai observar aqui que os portugueses, né, eles consideraram errado, viram uma cultura diferente e já foram achando que era estranho, que era errado, tá bom? Bom, página 24, encontros e desencontros. Então vamos lá. Põe a data aí, meus amores. Os portugueses estranharam muito os costumes dos índios. Não moravam em cidades,
não usavam roupas, tinham outros deuses, outra língua. Olha aqui, né, gente, o desenho aqui de uma aldeia indígena dos Tupis-Guaranis. Olha uma aldeia indígena, né? Agora vamos comparar essa aldeia indígena com Lisboa, na época, a capital portuguesa, né, que era um grande e importante centro comercial. Bem diferente, né? Ó, tem o porto, as casas, igreja, muralhas até para protegê-la, né? Era um centro comercial. Lisboa é ainda a capital de Portugal, tá bom? Bem diferente se a gente comparar, não é verdade? Olha aqui e olha aqui, né? Bem diferente mesmo. Bom, por todas essas diferenças, os portugueses passaram a descrever os indígenas como povos selvagens que viviam nus, sem lei, cultura e religião. Assim ficou mais fácil escravizar, matar sem culpa, né? Porque eles consideravam povos selvagens, né? Isso é importante a gente entender a história, para a gente entender até o presente e não cometer os mesmos erros no futuro, hein? Temos que respeitar os diferentes. Não é porque a pessoa pensa diferente de mim que ela está errada ou não, gente. Respeito, né? Um respeitando o outro e todos respeitando as leis, né? As leis precisam ser respeitadas. Bom, olha aqui o pau-brasil, né? Lembra que eu falei poucos minutos atrás que os portugueses queriam ganhar dinheiro? Então, logo de cara eles perceberam o pau-brasil, né? O pau-brasil, gente, é, enfim, uma madeira muito boa e eles estavam muito interessados para vender na Europa, inclusive saía um corante vermelho e esse corante tingia as roupas e vermelho na época era símbolo de riqueza. Então, o corante aí da árvore do pau-brasil dava muito dinheiro, além da madeira ser de excelente qualidade, tá? Então, eles começam explorando aí o pau-brasil. Bom, esse português é Martim Afonso de Souza, lá na página 28, gente. No início, os portugueses trocavam tesouras, machadinhos de ferro, espelhinhos pelo pau-brasil, ou seja, eles tentavam comprar os índios, tá? O nome desse comércio sem dinheiro é escambo, então eles trocavam, né? Espelhinho, miçanga por pau-brasil. Só que aos poucos os índios foram percebendo a intenção dos portugueses, aí o negócio vai ficar bem complicado depois, né? Bom, franceses e holandeses também estavam de olho no pau-brasil. Gente, todo mundo queria ganhar dinheiro, ter lucro, né? Então, o que que o rei fez, né? Para evitar que os outros povos se instalassem aqui no Brasil, o rei de Portugal mandou o Martim Afonso de Souza para cá. Ele tinha a função de ocupar as terras. Esse período foi de 1500 a 1530 e é conhecido por período pré-colonial, certo? Muito bem, meus amores. Legal estudar a história do nosso país, né? A gente vai entender muita coisa que acontece no presente e, quem sabe, entendendo tudo isso, a gente muda a nossa história de exploração do povo. Meus amores, beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente!